Qual a diferença entre a Bíblia católica, protestante e judaica? A Bíblia é a palavra de Deus, revelada ao longo da história da salvação e confiável à Igreja como tesouro sagrado. No entanto, muitos se perguntam: por que existem diferenças entre a Bíblia dos católicos, dos protestantes e dos judeus? A resposta está enraizada em decisões históricas, critérios canônicos e visões distintas sobre a tradição. A Bíblia católica contém 73 livros, sendo 46 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Já a Bíblia protestante conta com apenas 66 livros, tendo 39 no Antigo Testamento, em geral, os mesmos livros aceitos no cânon judaico, e 27 no Novo Testamento. A Bíblia hebraica, por sua vez, corresponde essencialmente a 39 livros do Antigo Testamento protestante, embora com outra divisão e ordem. Mas o que explica essas variações? E o que a Igreja diz sobre isso? A origem dessa diferença remonta à composição do Antigo Testamento. Os judeus, após o século I, fixaram seu cânon em 39 livros, escritos em hebraico ou aramaico. Esse processo, marcado pelo Concílio de Jâmnia, por volta de 90 d.C., excluiu os livros que existiam apenas na versão grega das Escrituras, a chamada Septuaginta, uma tradução amplamente usada pelos judeus da diáspora e pelos primeiros cristãos. Esta versão grega continha 7 livros a mais: Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, 1 e 2 Macabeus, além de acréscimos em Esther e Daniel. Esses livros foram usados nas liturgias cristãs desde os tempos apostólicos. Por isso, a Igreja Católica, discernindo com autoridade apostólica, os conhecidos como deuterocanônicos, isto é, pertencentes ao cânon, mas reconhecidos oficialmente num segundo momento, sem nunca terem sido rejeitados pela tradição viva da Igreja. Durante a reforma do século XVI, Martinho Lutero rejeitou os livros deuterocanônicos, seguindo o cânon judaico pós-cristão e baseando-se em critérios próprios, como a linguagem original e a ausência desses livros no cânon hebraico. Assim, a Bíblia protestante introduziu apenas os livros considerados protocanônicos, alinhando-se ao cânon de Jâmnia, ainda que esse concílio não tivesse autoridade reconhecida pelos cristãos. O Concílio de Trento, em 1546, reafirmou solenemente o cânon católico como sempre fora recebido e vivido pela Igreja, confirmando 73 livros sob a autoridade do magistério e da tradição apostólica. Portanto, a diferença entre a Bíblia católica e a protestante é principalmente na acessível ou não dos 7 livros deuterocanônicos do Antigo Testamento. Já a Bíblia judaica, conhecida como Tanakh, possui uma estrutura própria. Ela se divide em 3 partes: a Torá, lei, os Neviim, profetas, e os Ketuvim, escritos, totalizando os mesmos 39 livros do Antigo Testamento protestante, mas organizados de forma diferente. Por exemplo, Esdras e Neemias são um só livro, assim como os 12 profetas menores são contados como uma única obra. A Bíblia judaica não contém o Novo Testamento, pois os judeus não confirmam Jesus como Messias. Já os cristãos, por sua fé no Cristo ressuscitado, leem o Antigo Testamento à luz da plenitude revelado em Jesus. A Igreja Católica ensina que o Antigo e o Novo Testamento são inseparáveis, pois ambos têm por centro Cristo. Catecismo da Igreja Católica, número 112. A diferença entre essas Bíblias, portanto, não está apenas na quantidade de livros, mas na autoridade pela qual os livros são reconhecidos como inspirados. Para os católicos, a Bíblia foi formada pela tradição viva da Igreja, sob o guia do Espírito Santo, e confirmada pelo magistério. Não é a Bíblia que cria a Igreja, mas é a Igreja que, guiada pelo Espírito, regula e transmite fielmente a palavra de Deus. Já no protestantismo, a Bíblia é frequentemente vista como única regra de fé, interpretada individualmente, o que levou a múltiplas versões e traduções divergentes. A fé católica, ao contrário, sustenta a unidade entre Escritura, tradição e magistério, conforme ensina o Concílio Vaticano II na Dei Verbum, número 10. Em resumo, a Bíblia católica contém 73 livros, acolhendo tanto os protocanônicos quanto os deuterocanônicos, em continuidade com a tradição apostólica e a liturgia da Igreja primitiva. A Bíblia protestante possui 66 livros, tendo sido rejeitados os deuterocanônicos com base em critérios históricos e linguísticos, rompendo com a unidade da tradição. A Bíblia judaica, por sua vez, é composta por 24 livros organizados de forma distinta, sem o Novo Testamento e sem os livros deuterocanônicos, refletindo a visão religiosa do judaísmo pós-templo. Para o fiel católico, conhecer essas diferenças não é motivo de divisão, mas um convite à fidelidade à Igreja, que é a coluna e sustentáculo da verdade, 1 Timóteo 3,15, e a reverência pelas Sagradas Escrituras que nelas se guardam, se proclamam e se vivem. Se você gostou deste conteúdo e deseja aprofundar ainda mais seu conhecimento sobre a fé católica, inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo.
Aqui, buscamos sempre transmitir a doutrina da Igreja com fidelidade, clareza e profundidade. Deixe seu like, comente suas dúvidas e sugestões, e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam conhecer a riqueza de nossa fé.